Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um investimento que é bem conhecido, que é o CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. Depois que a reserva de emergência está formada, os CDBs costumam ser os primeiros investimentos que as pessoas procuram, pela facilidade de eles estarem disponíveis em todos os bancos e corretoras. Mas como há diversas opções CDBs, podem ter um pouquinho de confusão na hora da escolha. Primeiro de tudo, o CDB é um investimento de renda fixa, em que você empresta dinheiro para o banco. O banco pode usar esse dinheiro da forma que ele quiser. Ele pode emprestar para outras pessoas ou pode usar para se financiar. O que varia de um CDB para o outro, além do banco que está emitindo, é o prazo de vencimento que ele vai ter e a rentabilidade que vai te ser oferecida. Normalmente, quanto for maior o prazo de vencimento, maior a rentabilidade, porque o banco vai te dar um prêmio por deixar o dinheiro mais tempo parado lá. Todos os bancos e corretoras oferecem CDB. Infelizmente, os grandes bancos costumam oferecer CDBs com uma rentabilidade não muito boa. Em geral, você não deve aceitar nenhum CDB com uma rentabilidade menor do que 100% do CDI. Bom, vamos lá, vamos falar dos prazos de vencimento. A gente tem CDBs com liquidez diária e CDBs com prazo de duração determinado. Os CDBs de liquidez diária surgiram mais recentemente, principalmente por causa dos bancos digitais, mas você consegue encontrar eles também nas corretoras. A grande vantagem que eles têm é que você consegue investir e resgatar em qualquer dia útil que você quiser. Por isso, eles têm sido muito usados também como reserva de emergência, em alternativa ao Tesouro Selic, que te permite resgate no dia útil seguinte. Como consequência, por essa liberdade de você resgatar quando você quiser, ele tem uma rentabilidade menor do que os de prazo determinado. Normalmente, eles rendem 100% do CDI. No CDB de prazo determinado, você só consegue resgatar o seu dinheiro no dia do vencimento, e isso pode levar meses ou até mesmo anos. Então aqui vem uma coisa muito importante, você não consegue resgatar o seu CDB antes. Quando você entra no investimento desse tipo, você tem que ter na cabeça que você vai ficar até o vencimento. Algumas corretoras te permitem um resgate antecipado, só que eles cobram taxas altíssimas por isso. Agora vamos falar sobre as rentabilidades. Elas se assemelham muito ao Tesouro. Você tem os CDBs pré-fixados, você tem os CDBs vinculados à inflação e tem os CDBs vinculados ao CDI. Nos CDBs pré-fixados, a rentabilidade é combinada quando você vai contratar. Ele é apresentado só com um valor percentual, 3%, 4%, 5%, sem ter nenhum índice vinculado a ele. Apesar de parecer interessante você saber quanto você vai receber, esse tipo de investimento não te protege contra as oscilações do mercado. Se a inflação subir ou se a Selic subir, pode ser inclusive que você tenha uma rentabilidade real negativa. Os CDBs vinculados à inflação, normalmente apresentados por IPCA mais um valor percentual, são meus tipos preferidos de CDB, porque independente do que aconteça com o mercado, você tem certeza que vai ter uma rentabilidade acima da inflação. Por fim, os CDBs vinculados ao CDI são indiretamente vinculados à Selic, porque essas duas taxas têm uma relação entre elas. Eles são apresentados nas corretoras normalmente um percentual do CDI, 100% do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI. Só lembrando que você nunca deve aceitar um CDB com uma rentabilidade menor do que 100% do CDI. Então, quais são os tipos de CDB que eu costumo investir? Eu procuro sempre os vinculados ao IPCA e ao CDI. Eu evito sempre os pré-fixados por não me darem garantia quanto à inflação. E qual que é a sua segurança em investir em um CDB? Além da garantia que o próprio banco te dá, você também é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos até um limite de R$250 mil. Ou seja, caso você invista no CDB de um banco até R$250 mil e esse banco vá à falência, o Fundo Garantidor de Crédito garante a devolução desse dinheiro para você. Mas uma dica muito boa também é sempre analisar o banco no site Banco Data, para você ver o histórico do lucro daquele banco que você está investindo. Se for um banco que apresenta um histórico lucrativo, dificilmente você vai ter problema, mas se for um banco que apresenta histórico de prejuízo ou fica alternando entre lucros e prejuízo, eu evitaria investir, porque apesar de você ser coberto pela FGC, é bom evitar um pouco de dor de cabeça. E com relação aos impostos, em todos os CDBs existe a cobrança de imposto de renda pela tabela regressiva sobre o rendimento que você tem. Então, quanto maior o tempo que você ficar com o CDB, menor vai ser o imposto que você vai pagar. Eu vou mostrar agora alguns cálculos de rendimentos e impostos em CDBs. Você não precisa se preocupar muito com isso porque é feito automaticamente por sua corretora. Eu só quero que vocês entendam como funciona a dinâmica da cobrança. Para todos os exemplos aqui, eu vou considerar que a inflação está em 4% ao ano e o CDI está em 2,15% ao ano. Um CDB com rentabilidade de 115% do CDI e vencimento em 18 meses rende quanto? Como o investimento tem duração de 18 meses, se a gente for lá na tabela regressiva, a gente vê que o imposto cobrado sobre o nosso rendimento vai ser de 17,5%. Se 100% do CDI é 2,15%, 115% do CDI vai ser 2,47%.
Como o prazo de vencimento é 18 meses, como a gente já falou, o imposto vai ser de 17,5% sobre essa rentabilidade. Fazendo esse cálculo de 17,5 em 2,47, a gente vai ter uma cobrança de 0,43. Então, subtraindo de 2,47 menos 0,43, a gente vai ter uma rentabilidade de 2,04% ao ano. É importante sempre comparar esse resultado com a inflação. Como a inflação que a gente está considerando é de 4% ao ano e nossa rentabilidade foi de 2,04%, a gente está com uma rentabilidade menor que ela, ou seja, a gente está com uma rentabilidade real negativa, está perdendo poder de compra. Mas isso muda de tempos em tempos com as variações da Selic e da inflação. Você sempre deve fazer esse cálculo. Agora vamos pegar como exemplo um CDB vinculado à inflação, porque eu sei que muita gente erra o cálculo desse imposto de renda. Vamos pegar, por exemplo, um CDB que renda IPCA mais 3% com vencimento em 3 anos. O que muita gente faz de errado? Pega o imposto só sobre esse 3%, enquanto na verdade você tem que somar o IPCA aos 3% e calcular o imposto em cima disso tudo. Vamos lá, como nossa rentabilidade é de 3% acima do IPCA e o IPCA é 4%, a nossa rentabilidade bruta total vai ser de 7%. Como o prazo de vencimento é em 3 anos, o imposto que vai ser cobrado sobre sua rentabilidade vai ser de 15%. 15% de 7% é 1,05%. Então, tirando esse valor dos 7%, a gente chega numa rentabilidade líquida de 5,95% ao ano. Comparando com a inflação, que é de 4%, a nossa rentabilidade de 5,95% é acima da inflação, ou seja, a gente está com uma rentabilidade real positiva e está ganhando poder de compra. Pessoal, de forma simplificada, é assim que funcionam os CDBs. Se você for procurar um CDB vinculado ao CDI, lembre-se que ele tem que render pelo menos 100% do CDI. E em qualquer caso, você não consegue sair antes do vencimento, a não ser no CDB de liquidez diária. E é isso, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!